Olá, você já imaginou um dia letivo ser cancelado, mas não por um feriado, por uma enchente ou por um dia tão quente que impeça que as pessoas permaneçam na escola? Isso já não é mais uma hipótese, é uma realidade no Brasil. Hoje vamos conversar um pouco sobre um tema urgente: a conexão entre as condições climáticas e o direito de acesso à educação. E nós, como sociedade, precisamos preparar nossas crianças e nossos jovens para essa questão tão importante. Eu sou o professor Adalto e você está no canal Papo com Parré. Por muito tempo, vimos o meio ambiente como uma questão distante, algo que nós ensinávamos dentro das matérias, às vezes dentro de ciências, mas essa realidade mudou. A crise climática e as questões ambientais estão batendo nas nossas portas e afetando o dia a dia dos estudantes nas escolas. Como? De várias formas. As escolas são danificadas ou completamente destruídas por causa das enchentes, de deslizamentos ou vendavais. Ondas de calor extremo, a poluição afetam a saúde dos estudantes e dos professores. Estradas bloqueadas impedem que alunos e educadores cheguem até as escolas. Tudo isso gera um estresse emocional importante, torna o ambiente escolar às vezes insalubre e, claro, atrapalha e prejudica a aprendizagem. É importante notar também que essas questões que envolvem a crise climática ou as questões ambientais afetam de forma desiguais as pessoas, sobretudo aquelas populações que são mais vulneráveis, tornando a questão ambiental também uma discussão sobre justiça social. Essa já não é mais uma preocupação para o futuro, é uma preocupação do presente. Nos últimos 12 meses, e eu estou falando de maio de 2024, nós tivemos graves problemas na área da educação causados pela crise climática. De norte a sul do Brasil, nesses últimos meses, nós tivemos aulas suspensas, ou porque as escolas estavam destruídas, ou servindo de abrigo para aquelas pessoas que estavam passando por grandes dificuldades em virtude dos problemas climáticos, ou ainda o acesso a esses imóveis estava impedido. Milhares de crianças e jovens foram afetados. Em outra ponta, as ondas de calor que afetaram principalmente o sudeste e o centro-oeste do Brasil nesse verão de 2024, 2025 também afetaram a rotina escolar. Durante os picos de temperatura, muitas cidades precisaram suspender aulas, inclusive aquelas que estão acostumadas a lidar com o calor intenso. Uma outra estratégia que foi adotada foi ajustes no horário da escola. Tudo isso para conseguir lidar com essa questão que se tornou insalubre. Também vimos áreas no litoral de São Paulo e na região serrana do Rio de Janeiro que precisaram suspender suas aulas em virtude de alertas de chuvas muito fortes, que causavam o risco de enchentes e deslizamentos. A segurança vem em primeiro lugar, mas isso evidencia a vulnerabilidade. Esses exemplos que eu dei são só alguns que mostram como a questão ambiental não é abstrata. Ela está afetando diretamente os calendários letivos, a segurança e o aprendizado dos nossos estudantes. Agora eu vou mostrar para vocês algumas notícias bem recentes sobre esse tema. Vamos lá, a primeira delas foi veiculada pelo Jornal Nacional e fala sobre como o calor intenso nas salas de aula afeta a aprendizagem. Nessa matéria, o especialista que concede a entrevista fala que a partir de temperaturas de 38 graus, os jovens e as crianças têm problemas na hora de estabelecer sinapses, podendo inclusive ter perdas delas. Claro, não podemos esquecer de destacar que se as temperaturas forem muito altas, além de problemas na aprendizagem, há riscos para a saúde dos jovens e dos estudantes, que podem passar mal e precisar de serem socorridos com urgência. Nessa outra notícia, nós vemos o número de jovens que foram afetados pelos problemas com as enchentes no Rio de Janeiro no ano passado. Nessa data da notícia, 380 mil estudantes já tinham tido as aulas suspensas. Essa publicação aqui, também do ano passado, relata a suspensão de aulas em Porto Alegre em virtude das enchentes. Essa notícia já é de 2025 e fala sobre a suspensão das aulas em Recife por causa das chuvas. Continuando aqui nas nossas notícias, agora o tema mudou um pouquinho. É a onda de calor que eu havia comentado anteriormente. Ela também levou à suspensão de aulas aqui no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, aqui é em Angra dos Reis, e agora em abril
alertas e temporais que levaram à suspensão das aulas no Rio de Janeiro. Essas notícias foram escolhidas porque mostram diferentes regiões do Brasil e diferentes questões, enchentes e a onda de calor, além dos problemas que isso pode acarretar para a vida dos jovens e dos estudantes. Percebe quanto isso é uma realidade? E diante desse cenário desafiador, a educação surge como uma possibilidade, não como um mero local para estudar e discutir os problemas do meio ambiente como se fosse algo de longe. Até porque nós, seres humanos, fazemos parte do meio ambiente e é na escola que nós podemos preparar as próximas gerações para continuar encontrando soluções. Atualmente, nós temos investido muito na prática de reciclagem, de logística reversa, de descarte adequado dos resíduos sólidos, mas ainda tem um longo caminho a ser percorrido. E se as próximas gerações não derem continuidade, certamente o problema ambiental apenas irá aumentar. A boa notícia é que tem muitas escolas no Brasil e ao redor do mundo que já perceberam a importância disso e que, mesmo com iniciativas tímidas, já existem bons resultados. Hortas orgânicas, a captação de água de chuva, a criação de jardins e de áreas verdes, aumentando a permeabilidade do solo, servindo de ponto de coletas para resíduos como pilhas e eletrônicos. Agora eu vou contar o que a gente faz lá na minha escola. Além de ter um gramado bem grande, onde as crianças brincam inclusive com água, nós temos um pomar que dá frutas praticamente o ano todo e 2 árvores de ipês plantadas na escola. Temos ainda uma colmeia de abelhas sem ferrão, que ajuda na polinização das espécies que temos na escola. As crianças adoram, e quando a gente abre a colmeia para tirar o mel, é uma grande aventura. Educar para o meio ambiente é dar para os jovens uma ferramenta importante para tornar o mundo um lugar mais sustentável e mais justo. Além disso, trabalhar com esses temas na sala de aula ajuda a enfrentar uma ecoansiedade, um assunto que tem se tornado comum entre os jovens, mudando para uma atitude mais positiva em relação ao ambiente, que permite que eles percebam que existem muitas possibilidades de solucionar os problemas. Aqui em Jundiaí, nos últimos anos, nós desenvolvemos uma metodologia chamada Desemparedamento da Escola. Eu vou deixar o link do livro aqui embaixo para vocês na descrição ou nos comentários, para que vocês possam ler o conteúdo completo. Um dos eixos importantes nele é o contato da criança com o ambiente. Isso porque ajuda no desenvolvimento emocional, diminuindo a ansiedade, depressão. Colocar as crianças em contato com a natureza sempre favorece o desenvolvimento delas. Além de permitir que sejam criados desafios cognitivos, pesquisas e investigações para que elas estudem os conteúdos a partir da realidade do próprio mundo. O desemparedamento da escola não se limita apenas a colocar as crianças em contato com o mundo. Também favorece o uso da tecnologia como um recurso de investigação e transformação. É aliando a natureza, a tecnologia, o conhecimento, sobretudo a mediação do professor, que são produzidas as ferramentas de transformação da sociedade. Se você quiser conhecer um pouquinho mais dessa metodologia, eu vou colocar aqui um card de um vídeo que eu comentei sobre ela, dando um exemplo de prática. Os desafios ambientais são uma realidade e já afetam a nossa vida e dos estudantes. Mas a esperança reside na ação e a educação é um importante motor dela. O que podemos fazer? Educadores, busquem integrar a temática da educação ambiental de uma forma transversal. Também procurem conhecer iniciativas como as do Instituto Alana, da rede Children and the Nature Network e acompanhar as políticas que tratam do tema. Uma importante é a reunião da COP30, que será no Brasil esse ano. Estudantes, criem projetos, participem de concursos e cobrem as ações das escolas. Pais e responsáveis, apoiem a consciência ambiental em casa, defendam as ações que estão sendo promovidas pelas escolas e ensinem as crianças a reutilizar e separar corretamente os resíduos sólidos. Também é importante que discutam com seus filhos, crianças e jovens, as questões que envolvem o consumo. Gestores escolares invistam na infraestrutura e, sobretudo, na formação dos educadores. Cada pequena ação na escola, cada projeto, cada incentivo faz parte de uma ação que, se somada às outras, tem o potencial de mudar essa realidade. Vamos juntos fazer da educação essa força motriz para tornar o mundo um lugar mais sustentável e criar um futuro onde o bem-estar humano e a saúde do planeta caminhem lado a lado. Obrigado por me acompanhar até aqui. Vamos juntos levar essa discussão para os nossos colegas, para os nossos conhecidos. Se você gostou do vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que está rolando por aqui. Até a próxima!